Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Sempre Update. Hoje a gente vai ter mais um café com a Checkpoint Software e hoje nós temos o Fernando Defalque, que vai conversar com a gente sobre as principais ameaças que aconteceram no mês de junho, algumas que permanecem no mês de julho e que, pelo que eu vejo, não tem nem hora nem prazo certo para acabar. Então, para começar, talvez vocês não conheçam o Fernando Defalque. Eu gostaria que o Fernando se apresentasse, para todos nós, falar um pouquinho do que ele faz no Checkpoint. Pode falar, Fernando, é com você. Legal, obrigado, Emanuel. Bom, o nome é Fernando Defalque, Security Engineer Manager na Checkpoint Brasil, cuidando aí de toda a parte de pré-venda, provas de conceito e tudo que envolve a parte técnica da venda para os nossos clientes, até às vezes um pouquinho de suporte também. Perfeito. Então, para a gente começar com a nossa pequena lista, que não é pequena lista, a gente já começa pelo malware TrickBot, né, que permanece ali como uma das principais ameaças e que a gente já pode destacar ele, né, como um destaque de junho. E aí a gente queria que você falasse um pouco sobre esse malware, né, o que ele é, como que ele rouba as informações, qual é o principal alvo dele, né? Então eu queria que você desse um resumão, porque eu já vi que a lista e o que ele faz é gigante. Tá. Bom, o TrickBot ele é um Trojan bancário, né? A ideia dele, né, ele foi concebido mais para roubo de informações financeiras, né? Então a ideia é coletar credenciais de acesso às contas, as informações dessa pessoa que utiliza essa conta, né? Mas assim, a ideia principal que ele foi concebido é essa, mas a gente já vê hoje que ele funciona bem, né? Utiliza as vulnerabilidades certas. Então, os grupos aí que utilizam malwares para fazer ataques, eles utilizam o TrickBot não só para as informações financeiras, mas eles utilizam realmente para conseguir acesso a essas máquinas, né? Então, às vezes, entre uma maquininha ou outra que eles realmente esperam, são principais as empresariais, né? E aí é onde que esses grupos querem ter acesso, né? Então, eles querem ter acesso às informações corporativas e até para conseguir o quê? Extorquir um pouquinho baseado ali em ransomware, né? Então, ele começa a cifrar as máquinas que tem na rede e aí vão pedir um resgate para poder oferecer essa... é, a, a, como ter acesso novamente àqueles dados. Então, assim, originalmente ele foi criado para ser um trojan bancário, mas hoje ele é utilizado com diversas intenções aí diferentes. Eu até vi que ele, né, o Emotet ali teve aquela parada, mas parece que agora quem está ganhando a popularidade é o Trickbot, né? E eu até vi também que eles chegaram a trabalhar, vamos dizer, juntos em um ataque. Acho que o nome é o Ransomware Ryuk, eu acho que o nome é esse. São os grupos, né? O Ryuk e o Revil, Ah, ok. os dois são grupos que utilizam os malwares para sim, aí sim enviar o ransomware. Então, eles utilizam as redes dessas botnets, como com o Emotet, que parou de funcionar em janeiro, o TrickBot agora que é super popular, então eles utilizam esses meios para conseguir disseminar o que eles querem realmente. Entendi. Eu acho até meio espantoso o Emotet ter parado, né? Porque ele estava sendo tão atualizado, tão atualizado, tão atualizado, aí passava um tempo quietinho, daqui a pouco voltava com tudo. E vai voltar de novo, né? Às vezes os grupos eles param por um período, até para quando eles veem que eles estão chamando muita atenção, e a atenção seria aí talvez da parte de investigação realmente, que pode vir a dar algum problema para eles legal, né? Aí eles realmente param, tira do ar, ou então muitas vezes algumas dessas command controllers elas são
retirados do ar pelas autoridades de certos países, né? Porque eles são espalhados, Uhum. não é um país, não é um único país. Então, assim, com certeza vai voltar mais para frente também, é a maneira de trabalhar de todos eles, né? Entendi. A gente também teve vazamento de dados, né, do LinkedIn. Eu até costumo dizer que faz parte do coletivo da maldição Microsoft, né? Tudo que vai para a mão da Microsoft, acontece alguma coisa, ou morre, ou é invadido, ou acontece alguma coisa. Mas aí, passando, né, dessa maldição Microsoft, a gente chega aí para um aviso da Checkpoint Software, onde ela avisa sobre uma quinta geração global de cyberataques, né? E que ela também menciona que agentes que já foi batido até um novo recorde, né, dessa nova onda. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho, resumidamente, que eu também vi que é muito grande, né? Eu queria que você desse aí uma pincelada, vamos dizer assim, sobre essa onda, sobre esse aviso, né, que a Checkpoint Software emitiu. Os ataques de quinta geração são realmente aqueles ataques que são realmente difíceis de você detectar, né? Não apenas nem prevenir a gente está falando de detectar, né? A Checkpoint, por natureza, ela tem a ideia, né, o mantra de você tem que ter prevenção e não detecção, porque detecção significa que alguma coisa aconteceu. Então, você tem que prevenir antes de detectar. Mas quando a gente fala de ataques de quinta geração, eles são os ataques que realmente são difíceis de detectar, de você entender o que é, né? Por conta da complexidade, muitas vezes, de como eles executam o ataque e também dos ambientes das redes as redes corporativas, que muitas vezes elas acabam ficando complexas, acabam utilizando muitas novas buzzwords de mercado, porque ele quer uma determinada ferramenta, porque o pessoal está usando, acaba tornando ambientes complexos e aí falta proteção, falta prevenção e acaba dando esses problemas que a gente vê. Então, a gente vê um aumento assim muito grande nesses ataques que utilizam uma cadeia de suprimentos, como foi alguns casos aí recentes, como o SolarWinds, né, no final do ano passado, os ataques que utilizam a cadeia de serviço, como aconteceu com o SolarWinds no final do ano passado e o Kaseya agora, recentemente, no mês passado, em que eles conseguem não apenas atingir as empresas que eles estão invadindo, mas como eles vão invadir também os clientes dessas empresas, né? Então, assim, é um ataque que é em massa, grande, com proporções aí que a gente pode dizer de milhares de clientes, né? São os dois casos mais assim típicos aí para a gente poder citar ataques de quinta geração. Entendi. Eu estou até aqui com a lista, né, que o CACE emitiu com algumas recomendações. Eu vou ler, né, só os principais tópicos, só para as pessoas saberem, e depois, se você quiser comentar, fica à vontade, que eu quero saber o que é que a Checkpoint acha dessas recomendações também. Olha, ele começa por ter mais atenção nos finais de semana e feriados, instalar atualizações e patches regularmente, e aí ela até cita o WannaCry, né, que parou o mundo em 2017 praticamente. Aí a gente tem instalar anti-ransomware. A educação é uma parte essencial da proteção, né? E vamos lá para mais três. Os ataques de ransomware não começam com o próprio ransomware. Fazer backup e arquivar dados é essencial e limitar o acesso a apenas informações necessárias e ao segundo e ao acesso ao segmento. Eu acho que basicamente foram os principais destaques das recomendações do CACEA. Mas aí eu queria que você comentasse sobre essas recomendações, se você incluiria mais alguma. Não, essas recomendações elas são excelentes e são pertinentes também, né? Assim, só para a gente comentar um pouco. O porquê que eles até colocam isso. Normalmente, finais de semana e feriados aí que eles colocam é justamente porque os times aí que fazem as proteções nas empresas,
eles normalmente trabalham de maneira reduzida, às vezes trabalham baseado em alertas que são emitidos. Então, assim, realmente existe não para o pessoal poder aproveitar também o final de semana, né? Então, Uhum, tem um pouco da parte legal e tudo mais. Instalar as atualizações, isso daí todo mundo tem que fazer, não só as empresas, né? Então, a gente, como usuário, por exemplo, de dispositivos móveis, quando vem a atualização lá do iOS, do Android, façam as aplicações regularmente também. Isso aí vai te manter protegido. Impossibilita os ataques? Não, mas te mantém protegido, como, por exemplo, o AnaCrack que você citou. Ele era foi um malware desenvolvido com uma vulnerabilidade que a Microsoft tinha corrigido já fazia mais de um mês, se eu me lembro bem aqui. Então, assim, quem havia corrigido ou quem tinha as proteções necessárias não teve problema lá em 2017. Quem esqueceu teve realmente os grandes problemas, né? A educação do usuário é realmente para você não correr o risco com o que a gente sempre fala que é o elo mais fraco. É o elo mais fraco por quê? Porque apesar de você estar lá sempre falando, atualiza, não clica, cuidado com quem te manda uma uhum. mensagem, cuidado com os anexos dos e-mails, o pessoal continua abrindo, né? Por mais que a gente bom, eu trabalho com segurança há mais de 20 anos. Todo esse tempo a gente fala a mesma coisa e continua acontecendo os mesmos incidentes. Então, realmente são algumas coisas aí essenciais para a gente fazer. E aí eu acho engraçado um contraponto, né? A gente tem as recomendações da CACEA, da empresa CACEA, sobre os principais cuidados, e aí depois a gente tem o ataque à empresa CACEA, né, que aconteceu no dia 4 de julho, e foi já, né, dado como que quem fez isso foi o grupo russo Revil, né? E, segundo informações, foi um ataque extremamente desastroso. Eu fico imaginando aquela história, né? Parece que o santo de casa não faz milagre mesmo, né? E aí tem É, até um comentário do Cláudio Banvart, né, da Checkpoint Software Brasil, que recomendou desativar o sistema CACEA VSA. Não sei se o nome é VSA. é, E aí eu é queria que isso você aí. comentasse aí que foi isso, né? O santo não fez milagre, porque algo de errado não está certo. A Kaseya ela é uma empresa que oferece serviços de tecnologia para outras empresas, né? E Uhum. esse VSA é um software deles que eles se comunicam com as empresas. Então, como eu disse, aquela ideia de ataques da cadeia de serviço é justamente esse. O grupo Revel conseguiu invadir e colocar um malware justamente no VSA, e isso daí foi distribuído para todos os servidores da Kaseya, num envio de atualização deles. Assim, aí, para você ter uma ideia, né? É uma empresa que tem milhares de clientes, ou seja, quase todos tiveram o mesmo problema que a Kaseya. Então, e o resgate era algo assim, de alguns milhões de dólares, né? Então, não deu certo para eles tinham uma falha ali no processo Uhum. e acabou espalhando para todos os clientes deles. Entendi. E aí a gente tem também, né, a parte em que a onda acaba quebrando em cima do grupo, né, o Rival, que eles ficaram fora do ar, né? Aí eu queria que você comentasse isso também, essa derrubada aí, é, foram feitas pela empresa, né, que foi invadida a Caceia, foram autoridades. Eu queria saber se vocês sabem alguma coisa a respeito disso. Olha, certeza mesmo ninguém tem, né? Como eu disse lá atrás, pode ter sido alguma coisa orquestrada pela parte legal de investigação de cada país onde eles estão presentes, né? Os servidores da Rival. Então, assim, ele está
eles estão meio que fora do ar, mas eles estão trabalhando, porque cerca de 2 dias atrás, ou 3, a própria Kaseya conseguiu acesso à chave para decriptografar todos os servidores, né? Então, provavelmente eles pagaram um resgate. Então, assim, eles estão fora do ar, mas eles ainda estão atuando. Então, Por isso, caiu, mas eles ainda estão atuando para realmente. Não tem jeito, eles param por um tempo, por um período, voltam lá na frente e tem sempre os mesmos, a mesma ideia de invasão, o mesmo conceito para poder invadir as empresas, a é mesma estrutura. basicamente o que o Emotet, né, fazia. Exatamente. Então, Eles eles dão usam, aquela. eles usam esses malwares para justamente conseguir chegar e aí sim mudar o que eles precisam, né? Então, esses malwares, Emotet, TrickBot, são uma porta de entrada para aí sim você poder entender onde você chegou e talvez enviar um ransomware na parte de comunicação com a central de comando deles, aí envia o ransomware e aí começa realmente o problema maior, que é você não ter mais acesso às suas informações, né? E aí a gente vai para algumas estatísticas divulgadas, né, pela Checkpoint, antes do acontecimento desse grupo, né, o grupo russo Rival, que diz o seguinte: nos últimos 2 meses, maio e junho, a Checkpoint registrou 15 cyberataques do Rival por semana. Os Estados Unidos, o Brasil e a Índia são os países mais atacados por esse grupo de ransomware. De acordo com a CPR, os ataques globais de ransomware aumentaram 93% nos últimos 12 meses. O número médio de ataques de ransomware por semana no Brasil aumentou em 6% nos últimos 2 meses e em 92% desde o início de 2021. E detalhe, a melhor parte, 102% nos últimos 12 meses. Será que isso tem a ver, Fernando, com a gente estar aí com home office tão ativo ainda e talvez o Brasil ou as empresas brasileiras não estejam tão preparadas em matéria de segurança? O home office ajuda muito, né? Quando você está sentado no escritório, você já tem aquela clássica proteção que a gente fala, né? Que as empresas gastaram dinheiro investindo nelas. E com essa mudança dos usuários para casa, nem todas as empresas se adequaram a proteger de acordo com os seus usuários. Então, realmente, o home office ajuda e muito. Investimento e etc., acho que não. Se a gente for ver os países mais afetados, a gente tem os Estados Unidos, que tem uma cultura um pouco diferente da nossa. Eu acho que é mais, talvez, uma análise do que eles queriam, ou sem querer acabou dando certo mais no Brasil do que em outros países que podem ter mais dinheiro do que a gente, pelo menos as empresas, para poderem pagar os resgates. Então, pode ter sido ou analítico muito, né, de eu quero algumas empresas ali do Brasil, ou foi realmente uma coisa mais sem querer, vamos dizer assim. Às vezes eu penso que os ataques eles acontecem em vários países, só que eu acho que acaba não sendo muito divulgado, Tem fica isso aquela também. coisa ali muito quietinha, paga o que é preciso e pronto, né? A gente tem aqui também um ataque bem recente, 16 de julho, que foi a empresa de cibersegurança SonicWall, né? Que é uma empresa de segurança de redes. Realmente parece que esse ano, esse momento pandêmico, tudo isso, os santos de casa não estão fazendo milagre de jeito nenhum. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ataque à SonicWall. É, eles descobriram porque eles viram que tinha uma campanha sendo armada para explorar uma vulnerabilidade já conhecida no software que é executado nos equipamentos da SonicWall.
Então, eles descobriram, eles emitiram um alerta até avisando, ó, quem não corrigiu a versão vulnerável, corrija, porque vai ter problema, porque está vindo uma campanha de ransomware muito grande aí. Então, de novo, é o cybercriminoso aí pensando e atuando onde ele acha que ele vai ter mais ganho financeiro, não tem jeito. Parece que fica essa questão, né, do software, ainda os clientes estarem usando um software antigo, eu acho que, embora seja divulgado a nova versão, tem gente, eu conheço muita gente que é assim, não vou atualizar porque está funcionando ainda, tem isso, né? Porque existe uma ideologia muito errada, implantada culturalmente, principalmente na área de TI, que é assim, se o software está funcionando, vou atualizar para quê? Né? Só que as pessoas esquecem que o software em si, isso acontece com qualquer sistema operacional, com qualquer produto de software, de segurança ou não, geralmente, por exemplo, nós temos aí essa gama hoje, né, de softwares que promovem aí a VPN, nós temos softwares para acesso remoto, que está sendo utilizado em larga escala, né? Nós temos aí softwares para ligações a partir de casa, principalmente para essas pessoas que são do home office e que trabalham com call center, e tantas outras empresas, mas a gente tem aquelas pessoas que estão usando os seus computadores pessoais, muitas vezes é, com softwares que está ali, que a gente chama popularmente de craqueado, né? Ou favorecendo a pirataria. A gente sabe que a maioria desses softwares craqueados tem ali um presente embutido. Isso acontece especialmente com produtos para Windows e alguns produtos da Adobe. Então, isso vem ganhando muito espaço. Eu já vi vários sites popularizando esses softwares craqueados. Aí, de repente, você pega uma pessoa que vai trabalhar de home office em casa, tem um computador com sistemas e aplicativos nessas condições, sem licenciamento nenhum. E aí, como a maioria das empresas precisam apenas fornecer um acesso remoto, o estrago eu acho que já começa por aí, né? Eu acredito que nem todas as empresas dêem o computador para todos os funcionários, mas a gente vê que aqueles conselhos que foi dados pela CACEA, eu acho que, acho que as empresas deveriam colocar no Brasil, acho que um outdoor antes dos funcionários chegar na empresa para todo mundo prestar atenção, né? Porque quando a gente fala nessa questão de segurança de software, dessas questões de TI, a gente fica muito atrelado à questão de máquinas, softwares, e muitas vezes eu vejo as pessoas separando, achando primordial ou maravilhado com as possibilidades de ataque, mas não esquece que as consequências disso, vazamento de dados, exposição na Deep Web, e aí a gente tem as famosas carteiras que armazenam senhas e dados de cartões, né? A gente tem o Liquidinho aí que vazou também, a gente tem outros ataques que eu achei um absurdo, que foi aquele suposto ataque, que até agora ainda está nas entrelinhas em relação ao Serasa, né? Então a gente tem vários ataques aí que podem causar danos assim, eu acho que não tem nem como dimensionar, né? Então as explicações elas são simples, eu acredito que boa parte de tudo que acontece é assim, culpa das empresas, né? Muitas vezes algumas deixam de contratar empresas de segurança, principalmente empresas como a Checkpoint, né, que visa principalmente ficar, vou usar até um termo assim, antenado no que está acontecendo, né, evitar o ataque, né, porque se a gente for viver só de correção, 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 sem a gente ter prevenção, isso, ao meu ver, né, no meu entendimento pessoal, se for viver só de correção, a gente vai ter malware, um novo ransomware todos os meses, porque vai corrigindo. Enquanto a empresa vai tentar corrigir, a equipe de cybercriminosos já está criando uma atualização, né? Então, acho que essa é a importância de empresas como a Checkpoint. Prevenir, sempre prevenir do que remediar, sempre é melhor. Só que algumas vezes não é possível, né?
Então, esses foram os principais destaques de junho. Algumas coisas datadas de julho a gente trouxe, porque elas têm uma ligação com algumas coisas que aconteceram no mês passado. Como vocês viram, tem situações de 2021, tem situação de 2020 que ainda se arrasta até hoje, né? Parece que ficou alguma coisa faltando, parece até comida da casa dos outros, né? A gente come, mas está faltando alguma coisa ali, está faltando resolver algumas questões que muitas vezes eu acredito que seja porque algumas equipes ainda subestimam esses grupos cybercriminosos, principalmente o Rival, que, meu Deus, eu acho que é um dos mais implacáveis e mais, eu não vou dizer temidos, mas eu acho que um dos mais difíceis, né, de sondar, de entender, de monitorar o que eles estavam fazendo. Porque eu lembro que o Emotet, alguns especialistas conseguiam monitorar quando ele estava tentando ressurgir ali e conseguiam se preparar, né? Então é isso. Eu agradeço muito ao Fernando por essa conversa. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Obrigado, Emanuel, pelo espaço. É isso, vamos pensar um pouquinho, né, como com a cabeça de prevenção. Eu sempre falo isso quando a gente tem alguma reunião, alguma palestra, né? Tenta mudar a chavinha aí de detecção para prevenção, porque vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor para vocês. E mantenham sempre atualizados os softwares, porque para nós mortais aqui é a única chance que a gente tem de brigar com eles aí. É verdade. Então é isso. Agradeço muito a Checkpoint por participar com a gente novamente. Tá? E também agradeço a nossa querida Juliana, né, da assessoria de imprensa da Checkpoint, lá da Market 21. E é isso, pessoal. Peço desculpas antecipadamente pelos sons aqui, né, que possam ter surgido durante a nossa conversa. Como vocês sabem, todos nós estamos de casa, por isso, tanto eu quanto o Fernando estamos sem máscara. Então, espero vocês no próximo mês com mais alguns destaques, né, em torno de segurança, em torno de outras coisas, junto com a Checkpoint. Até o próximo vídeo, pessoal. Até, Manuel. Até logo.